Fala galera, sejam bem-vindos ao ADT Jus. Está começando o segundo episódio da Lei número 9.504, que trata sobre as normas para as eleições. E hoje, no segundo episódio, nós vamos dos artigos 11 até o artigo 16b. Mas antes de começarmos, vocês não se esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí embaixo também comentário. E vamos lá, galera. Artigo 11. Os partidos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1º. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Cópia da ata que se refere ao artigo 8º. Inciso 2. Autorização do candidato por escrito. Inciso 3. Prova de filiação partidária. Inciso 4. Declaração de bens assinada pelo candidato. Inciso 5. Cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo cartório eleitoral de que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no artigo 9º. Inciso 6. Certidão de quitação eleitoral. Inciso 7. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual. Inciso 8. Fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito disposto no parágrafo 1º do artigo 59. Inciso 9. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, o governador de estado e a presidente da República. Parágrafo 2º. Idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Parágrafo 3º. Caso entenda necessário, o juiz abrirá prazo de 72 horas para diligências. Parágrafo 4º. Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. Até a data que se refere este artigo, os tribunais e conselhos de contas deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário ou que haja sentença judicial favorável ao interessado. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas, é a apresentação de contas de campanha eleitoral. Parágrafo 8º. Para fins de expedição da certidão de que trata o parágrafo 7º, considerar-se-ão quites aqueles que, inciso 1, condenados ao pagamento de multa, tenham até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura comprovado o pagamento ou parcelamento da dívida regularmente cumprido. Inciso 2. Pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos em razão do mesmo fato. Inciso 3. O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites. Inciso 4. O parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos em até 60 meses,
salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. Parágrafo 9º. A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral. Parágrafo 10. As condições de elegibilidade e suas causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Parágrafo 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o parágrafo 8º deste artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. Parágrafo 12. Vetado. Parágrafo 13. Fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações detidos pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos 3, 5, 6 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Parágrafo 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Parágrafo 15. Vetado. Artigo 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. Parágrafo 1º. Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte. Inciso 1. Havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção do nome indicada no pedido de registro. Inciso 2. O candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. Inciso 3. Ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior. Inciso 4. Tratando-se de candidatos cujo mínimo não se resolva pelas regras dos 2 incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, em 2 dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados. Inciso 5. Não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará a cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência lhe definida. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. Parágrafo 3º. A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome coincidente. Parágrafo 4º. Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos candidatos. Parágrafo 5º. A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até 30 dias antes da eleição, as seguintes relações, para uso na votação e apuração. Inciso 1. A primeira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as 3 variações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato. Inciso 2. A segunda, com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos pela respectiva legenda e número. Artigo 13.
É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado. Parágrafo 1º. A escolha de substituto far-se-á na forma estabelecida no Estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido com o qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência. Parágrafo 3º. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Artigo 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias. Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral após solicitação do partido. Artigo 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios. Inciso 1. Os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados. Inciso 2. Os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 2 algarismos à direita. Inciso 3. Os candidatos às Assembleias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 3 algarismos à direita. Inciso 4. O Tribunal Superior Eleitoral baixará a resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais. Parágrafo 1º. Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Parágrafo 2º. Aos candidatos a que se refere o parágrafo 1º do artigo 8º, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o parágrafo 2º do artigo 100 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral. Parágrafo 3º. Os candidatos de coligações majoritárias serão registrados com o número de legenda do respectivo partido. Artigo 16. Até 26 dias antes da data das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. Parágrafo 1º. Até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a eles relativas. Parágrafo 2º. Os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no parágrafo 1º, inclusive com a relação de sessões extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação do disposto no artigo 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 16-A. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter o seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Parágrafo único. O cômputo,
para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub júdice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Artigo 16b. O disposto no artigo 16a quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. Galera, é isso aí. Esse foi o segundo episódio da Lei 9.504, que trata sobre as normas das eleições. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixa o seu like e compartilhe com seus melhores amigos, galera. E também deixa aí embaixo seus comentários. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau!